Queridos, uma boa noite. Estou super honrado de estar aqui. O convite do Fábio me deixou muito lisonjeado. Voltar à cidade em que passei um ano da minha vida aqui, estudando, e onde nós já realizamos 2 manifestações com ampla cobertura dos meios de comunicação, as 2 na Praia da Boa Viagem, numa parceria com vários amigos aqui da cidade de Recife, com ampla repercussão nos meios de comunicação, tratando da questão dos homicídios aqui na Grande Recife. Então, a minha intenção nessa noite é de tentar dar um tratamento teológico para a relação do cristão com esse momento que o país está vivendo. Me parece que o que aconteceu em junho, confesso a vocês que eu não tenho medo de estar aqui hiperestimando o que houve naquele mês. Acho que trata-se de algo que nós podemos colocar em pé de igualdade com a independência do país, a proclamação da República, a Lei Áurea, as diretas já, porque depois de 25 anos de uma democracia... Opa! Chegou agora. Cheguei agora. Depois de 25 anos de uma democracia que conseguiu conviver pacificamente com a péssima qualidade dos serviços públicos, com 540 mil pessoas vivendo em regime de campo de concentração do sistema prisional, nesses últimos 10 anos, 500 mil de pessoas assassinadas no Brasil, o que não é problema do atual governo, é algo que vem se arrastando ao longo dos séculos. Então, quer dizer, depois de tudo isso que nós vivemos todos os dias, seja indo a um hospital público, uma escola pública, ou dirigindo o carro numa estrada esburacada, o povo decidiu ir para as ruas e cobrar dos que governam a 6ª ou 7ª economia do mundo, que está ali disputando o 6º lugar com a Inglaterra, quer dizer, respeito, e combate à desigualdade social, fim da corrupção, elevação da qualidade dos serviços públicos, todas as demandas justíssimas que levaram no Brasil inteiro milhares de pessoas às ruas. Agora, devem os cristãos estar envolvidos com essas manifestações. A base teológica para que um cristão proteste, vá para as ruas, pressione as autoridades públicas, isso não seria ir de encontro àquilo que a Bíblia parece profetizar sobre um mundo que caminha de mal a pior, que tende à entropia? Quer dizer, não seria negação da missão da igreja, que, acima de tudo, é pregar o Evangelho? Então, devemos estimular os nossos jovens a ir para as ruas, e não apenas os jovens, mas os demais membros, que devemos dizer para eles que é coisa do cristão se juntar àqueles que estão protestando quando não vem outra maneira, quer dizer, do governo atender às demandas da população. Então, eu gostaria de falar sobre isso, e com base num texto do apóstolo Paulo, que se encontra na primeira epístola a Timóteo, no capítulo 2, quando ele diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade,
para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Então é uma passagem muito interessante, porque ela está falando sobre a liturgia, o andamento do culto cristão. É uma diretriz dada pelo apóstolo Paulo para aquilo que os cristãos devem fazer quando estão reunidos para adorar a Deus. E o apóstolo Paulo diz: separem tempo durante o culto para a oração em favor do rei e das demais autoridades públicas. E aí, a afirmação chocante que vem em seguida, que vai de encontro ao nosso pessimismo histórico, a ideia de que não há esperança para esse mundo, uma vez que o apóstolo Paulo diz que essas orações, elas podem ser seguidas de ações de graças. John Stott, no seu comentário sobre essa passagem, ressalta esse ponto. Ele diz: olha, observe o que o texto diz. Você ora pelo rei, pelo que governa, pela autoridade máxima, bem como pelas demais autoridades públicas. A oração é ouvida por Deus, e Deus age na esfera pública, a fim de que aqueles que detêm o poder implementem medidas que vão beneficiar o todo da população e, de uma forma especial, a igreja. Então, uma passagem que eu diria o seguinte: repleta de otimismo político. É uma passagem que vai de encontro a esse pessimismo que impede milhares de cristãos de lutarem por uma democracia mais digna, mais justa, mais igualitária, do ponto de vista da igualdade de oportunidade de vida para as pessoas. Então, é uma passagem que pode nos auxiliar em muito a lidar com essa dimensão da vida, que é a dimensão política. É sobre isso que eu gostaria de falar, mas me mantendo aferrado a esse texto. Eu gostaria de, juntamente com vocês, e peço, por favor, que vocês cobrem de mim honestidade intelectual, porque se eu estiver forçando a barra, vocês podem me interromper e dizer: pastor, o senhor o que o senhor está dizendo não emerge naturalmente do texto. O senhor está colocando, quer dizer, na boca do apóstolo Paulo aquilo que ele não falou. Que verdades essa passagem tem a nos dizer sobre a relação da igreja? Já vou até me adiantar a resposta, com a dimensão política do amor. Ou o que ela tem a nos dizer sobre a relação da igreja com a dimensão política da sua missão. Então, há 5 verdades aqui. Se elas entrarem na nossa cabeça, nós vamos estar rompendo com um modelo de cristianismo que está presente nas nossas igrejas, que formatou as nossas mentes e que nos impede de ir para as ruas. Num contexto em que o povo precisa desesperadamente protestar. Porque quando corrupção, incompetência, descaso fazem parte da cultura política de um povo, só a pressão popular nas ruas para mudar a história. O senador Pedro Simon, quando nós entregamos para ele em Brasília a petição Fora Renan, levamos na primeira vez quase 400 mil assinaturas, e depois pulamos para 1.400.000 assinaturas, que já aí foram 2 rapazes de São Paulo, que tinham assinado a nossa, criaram o impeachment do Renan. Fomos lá, o senador Pedro Simon disse a seguinte coisa para a gente, na entrega da petição: não esperem desta casa, do Congresso Nacional, algo de dentro para fora.
Quer dizer, um processo de mudança que se inicia aqui entre nós. O que tivermos que fazer de bom por esse país será de fora para dentro. E o que me parece trágico é que nós vivemos num país cujos movimentos sociais não têm povo. E a igreja tem povo. São milhares e milhares e milhares de pessoas. É o maior fenômeno religioso da história do Brasil. O crescimento da igreja evangélica. O país caminha a passos largos para dentro de 10, 15 anos se tornar predominantemente evangélico. E, contudo, a presença dos evangélicos no país não faz diferença alguma para a desigualdade social, para a violação dos direitos humanos, para a corrupção que sangra os cofres públicos. Por isso, é importante entendermos esse texto, porque esse texto é um verdadeiro golpe num modelo de espiritualidade que nos faz manter calados perante os crimes mais hediondos que ocorrem no nosso país. Então, que verdades são essas? A primeira delas, que salta aos olhos, é que a igreja deve se preocupar com política. Aqui está o apóstolo Paulo dizendo: orem pela autoridade pública. Quando vocês estiverem reunidos, não se esqueçam daqueles que detêm o poder. Porque bons governos dão vida, maus governos matam. Orem pelo poder, que é algo que interfere na vida dos seres humanos. E quem assume o poder tende a passar por uma mutação que o faz se encantar com o poder, querer se perpetuar no poder, expandir o poder, punir os adversários do poder e beneficiar os amigos do poder. Então aqui está o apóstolo Paulo dizendo que cabe à igreja, ao se reunir, se preocupar com aquilo que ocorre na esfera política, que é do interesse de Deus que a igreja interceda pela autoridade pública, a fim de que esta implemente aquilo que vai beneficiar a vida de seres humanos. Aqui está o texto dizendo: que oração é essa? É com que objetivo? Uma oração fatalista em que você apenas reconhece a desgraça? O texto está dizendo: interceda com súplica. Apresente demandas específicas, decisões que estão para ser tomadas, políticas públicas que precisam ser implementadas. Intercedam pelo rei e pelas autoridades públicas. Então, essa é a primeira verdade que essa passagem nos ensina. Eu vou procurar ser bem breve, vou apenas lhes apresentar o esboço da mensagem, a fim de nós partirmos para aquele momento que eu acho que é o mais delicioso desses encontros, que é da interação, das perguntas honestas que são respondidas de modo honesto. Segunda verdade que essa passagem nos ensina: que a igreja deve contar com o concurso da graça comum de Deus na esfera política. Porque o texto está falando claramente de uma graça que age na vida como um todo, para além daquela que opera na igreja, que transforma vidas, que gera fé, que ilumina a mente, que consola os corações, sabe? É uma graça que atua na sociedade a fim de que este mundo não seja tão perverso quanto pode ser. Então aqui o texto é muito claro em falar de algo que ocorre na esfera pública e que é fruto da ação de Deus visando o bem-estar do homem. Terceira verdade que essa passagem nos ensina com muita clareza: que a autoridade pública que não professa a fé em Cristo pode ser usada por Deus para a realização daquilo que é bom e justo. Porque quando o apóstolo Paulo fala sobre orar
pelo rei e pelos que se acham investidos de autoridade, ele o faz num contexto que o imperador era Nero. Então aqui, quer dizer, o apóstolo Paulo nos apresenta, portanto, consequentemente, um profundo otimismo histórico. Que Deus pode até mesmo agir através da autoridade pública pagã, ou agnóstica, o que for, a fim de que sua vontade se cumpra. Isso tem consequências profundíssimas para a vida da igreja. Eu me lembro que quando nós levamos aquelas vassouras para Brasília, um músico evangélico conhecido, que me parece gente boa, ele expressou nas redes sociais uma espécie de lamento pelo fato de me ver envolvido com aquela manifestação, deixando de portar a Bíblia para portar vassouras, e pedindo da autoridade pública não convertida que ela fizesse aquilo que é justo, quando na verdade eu deveria estar pregando para ela, para que a partir de uma experiência de conversão, aí sim ela pudesse fazer aquilo que a palavra de Deus pede. E eu fiquei pensando como é que uma pessoa como essa, que me parece tão gente boa, cujas canções têm feito bem para tantas pessoas, pode ter um ponto de vista assim tão tacanho, pode revelar tamanho desconhecimento das Escrituras Sagradas e da história geral. Porque como que se pode chegar a uma conclusão como essa, que só o convertido pode fazer o bem? Há uma coisa que, segundo a Bíblia, só o nascido de novo pode fazer, que é fazer o bem para a glória de Deus. Agora, fazer o bem pensando em salvar a própria pele, fazer o bem por vaidade, fazer o bem para promover o seu nome, ou fazer o bem por causa daquele sentimento que a Bíblia chama de afeição natural, que faz parte da imagem e semelhança de Deus que todos carregamos, sabe? Quer dizer, essa prática desse bem nós encontramos sobejamente na vida. E percebemos com muita clareza também nas Sagradas Escrituras. A Bíblia fala, por exemplo, dos bárbaros tratando com humanidade os náufragos. E são tantas, a Bíblia chama Ciro de o meu servo Ciro. É interessante observar também nas Sagradas Escrituras, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, é interessante essa passagem, quando Jeremias, capítulo 29, olha o que ele diz: procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Nós temos a mania de chamar esse mundo de Babilônia. Esse mundo é uma grande Babilônia. E por isso nós costumamos lidar com desesperança com ele. Mas aqui, o profeta está pedindo para a igreja, o povo de Israel, interceder pela Babilônia literal. E o texto diz, olha, procurai a paz da cidade para onde vos desterrei. E, quer dizer, atuem efetivamente na esfera pública. Quer dizer, na instância que a graça divina lhes propiciar atuar. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei. Era o lugar do desterro. Eles foram tirados da sua terra, desenraizados, estavam no exílio. E orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Ou seja, é possível um nível de paz na Babilônia. Por isso que nós encontramos no Novo Testamento o apóstolo Paulo dizendo: orem pelo rei, pelos que se acham investidos de autoridade, ainda que estes sejam pagãos, ainda que estes não professem fé em Cristo, porque eles são portadores da imagem e semelhança de Deus, e mediante a ação da graça comum em suas vidas, eles podem implementar aquilo que é bom e justo, ainda que não visando a glória de Deus. Em quarto e penúltimo lugar,
Essa passagem nos ensina que a autoridade pública, ao implementar políticas públicas que correspondem aos ideais da justiça, ajuda a igreja a florescer. Porque olha o que ele diz: orem pelo rei e pelas autoridades públicas, para que vivamos vida tranquila e mansa. Ou seja, para que não haja conflitos internos, guerras civis, nem guerras com outros povos, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Ou seja, a vida tranquila e mansa, fruto da ação, da graça comum na vida da autoridade pública pagã, possibilitará as pessoas a terem tempo para a alma. Para que haja vida tranquila e mansa, a fim de que vivamos com toda piedade e respeito. A fim de que piedade, que é uma vida de comunhão com Deus, de adoração a Deus, de culto a Deus, e respeito, que nada mais é do que sinônimo de santidade de vida. Com isso, a bomba atômica. Eu diria, não estou querendo aqui ser bombástico, dramático, exagerado, não acredito que estou superestimando o ponto do ponto de vista daquilo que ele pode representar para nós, com a cabeça tão formatada por uma visão sobre esse tema tão alheia às Sagradas Escrituras. Quer dizer, é algo que pode vir em nosso socorro e mudar toda uma forma de ver a relação da igreja com o Estado, porque o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é o seguinte: não tente divorciar a vida da igreja da vida do Estado. Se as coisas não funcionarem bem com o Estado, isso se refletirá na igreja. Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Se a vida não for tranquila e mansa, se você tiver que trabalhar empunhando arma, se sua propriedade estiver sendo invadida, usando uma linguagem de Hobbes, se for a guerra de todos contra todos, você não vai ter tempo para orar, você não vai ter tempo para pensar, você não vai ter tempo para a sua alma, não vai ter tempo para o culto a Deus. Então aqui está o apóstolo Paulo dizendo, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. E aí então, isso nos leva para o quinto e último ponto, que apresenta o sentido bíblico de boa política. Qual é a boa política? Pelo que nós devemos lutar. Boa política é aquela que permite a paz, criando o ambiente que possibilita a vida humana alcançar o propósito de Deus na criação. Qual é a boa política? A boa política é aquela que me permite ter tempo para a alma. Boa política é aquela que me livra da exaustão de ter que correr atrás do pão, do cansaço de ter que defender a minha propriedade e os meus, do avanço do inimigo. Quer dizer, boa política é aquela que não me leva à exaustão, que me impossibilita ter tempo para pensar no sentido da minha existência, para saber quem eu sou, de onde vim, para onde vou. É aquela que, quer dizer, boa política é aquela que permite a filosofia. Boa política é aquela que permite o homem, então, entrar em comunhão com Deus, que viabiliza a vida de santidade. Então, 5 verdades aqui, que me parece que emergem naturalmente do texto. Aqui está o apóstolo Paulo dizendo, antes de tudo, pois, exorta. Antes de tudo, é uma declaração solene. É como se ele dissesse, não brinquem com isso, levem isso a sério. Isto é algo que deve estar presente, especialmente nos momentos de adoração a Deus. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Então, 5 verdades.
a igreja deve ter preocupação política. O texto é claro. Segundo, a igreja deve contar com o concurso da graça comum de Deus na esfera pública, na esfera política. Terceira verdade, a autoridade pública que não professa fé em Cristo pode ser usada por Deus para a realização do que é bom e justo. Quarta verdade, a autoridade pública, ao implementar políticas públicas que correspondem aos ideais da justiça, ajuda a igreja a florescer. Se as coisas forem bem com o Estado, a igreja será positivamente enriquecida, abençoada. E, por fim, boa política. Essa é a meta da administração pública. É aquela que permite a paz, criando um ambiente que possibilita a vida humana alcançar o propósito da criação. Qual é o propósito da criação? Vida de piedade e respeito. Amor a Deus e semelhança de caráter a Deus. E o apóstolo Paulo aqui diz que para tal será bastante útil que o Estado funcione bem. Gente, vamos para as implicações práticas. E aí? O que nós vamos fazer desses 4 versículos? O que vocês vão fazer pela Recife tão parecida com a minha querida cidade? Recife dos bolsões de miséria, da polícia que mata, que tortura, Recife da desigualdade social, da cidade partida que também existe aqui na Grande Recife, dessa relação explosiva de sociedade de consumo, mais desigualdade social, numa cidade onde os desiguais vivem lado a lado, com poder público corrupto e uma polícia violenta. Quais as consequências disso para as nossas vidas? Primeira delas, faz parte da essência da ética cristã a igreja ter preocupação política. Isso tem que entrar na nossa cabeça. Há uma dimensão política no amor. E se nós queremos transcender o evangelho que nós recebemos dos que nos antecederam, será de fundamental importância que nós venhamos a incluir no nosso conceito de santidade de vida o compromisso político. Não estou falando propriamente de política partidária, eu estou falando de preocupação com a polis. Eu estou falando de elevarmos ciência tão preciosa para a vida em sociedade, porque ela nada mais é, entre outras coisas, do que a arte de viabilizar a vida na polis. Eu confesso a vocês, se eu largasse hoje o ministério e entrasse na esfera pública, eu não ia pedir perdão para ninguém, pois concordo com Calvino, é um chamado excelente, em razão dos benefícios que podem ser auferidos por parte do exercício justo e santo da atividade política. Então, há uma dimensão política no amor. E eu aprendi isso no campo. Eu aprendi isso fazendo. O Rio de Paz nasce no ano de 2007, quando nós colocamos aquelas cruzes em Copacabana. Montamos aquele cemitério, trazendo à tona a realidade do Rio Underground, da violência obscena da cidade do Rio de Janeiro.
Então, as cruzes representavam o número de pessoas assassinadas no Rio de Janeiro nos 2 primeiros meses de 2007, aproximadamente. Pintamos as cruzes de preto, fomos de madrugada para o Copacabana Palace e fincamos aquelas cruzes. Quando o dia amanheceu, para nossa surpresa, todos os meios de comunicação, agências internacionais de notícia no mundo inteiro, foi abertura do Jornal Nacional, e a partir dali os meios de comunicação nunca mais deixaram de cobrir as nossas manifestações. Para onde nós vamos, todos os meios de comunicação nos acompanham. Um número impressionante de primeiras páginas, isso não apenas no Brasil, mas em várias partes do mundo. Agora, é claro que não dava para parar só nisso. Então, nós saímos em busca de informação. Fomos para as universidades conversar com especialistas em segurança pública, procuramos a Polícia Civil, Polícia Militar, os movimentos sociais, jornalistas, mas o mais importante foi cair na favela. Aí eu concordo com o Frei Beto. A cabeça pensa a partir do lugar onde pisamos. Nunca mais eu fui o mesmo depois que conheci as favelas do Rio de Janeiro. Tudo aconteceu no ano de 2009, quando o BOPE, a tropa de elite da Polícia Militar, fez uma operação na favela Mandela e acertou na testa um menino de 15 anos, um tiro de fuzil na testa. Nós vimos aquilo, então chamei a igreja para nós irmos para dentro da favela e fazer um protesto contra o BOPE, em favor do pobre. O menino não tinha nenhum envolvimento com tráfico, era inocente. Aconteceu dos meios de comunicação todos nos acompanharem, e logo cedo veio a notícia de que o tráfico estava liberando a favela para nós entrarmos. Até então nós estávamos na periferia da favela. E aí alguém disse, olha, os meninos estão liberando o caminho para vocês entrarem. Eu entrei e nunca mais saí. Primeiro, por causa do choque com a realidade da miséria da minha cidade. E segundo, por força do que moradores nos disseram sobre uma decisão que o tráfico tinha tomado. Alguém disse que nós podíamos entrar e sair daquela favela a hora que bem entendêssemos, e certamente por causa do impacto da classe média ter ido para a faixa de Gaza, um dos lugares mais temidos da polícia no Rio de Janeiro, e fazer um protesto contra a tropa de elite da Polícia Militar em favor do pobre. Nunca mais saí de lá. E ali, minha vida foi mudada para sempre. Primeira pergunta que me veio é o seguinte, calma aí. Que negócio é esse que eu estou vendo aqui? Que é isso? E que, meu Deus, certamente minha fé tem que ter uma relação com essa realidade. Porque não é possível que alguém que diz que foi selado pelo Espírito, regenerado pela graça, que recebeu uma mente nova, que os olhos foram iluminados, que viu o coração de pedra sair em seu lugar, ser colocado um coração de carne, que tem um nome escrito no livro da vida, que, meu Deus, que conhece a verdade, que está em contato com a verdade, que nasceu de novo, que era trevas e agora é luz, que foi arrancado do império das trevas e transformado para o reino do Filho do amor do Pai. Não é possível que alguém veja esse terror tendo passado por essa obra monumental e não se compadeça. Para mim ficou ali evidente, não dá mais para ser o mesmo. E ficou mais evidente ainda que eu tinha que aprender a amar politicamente as pessoas. Por quê? Me deparei com sofrimentos cuja solução era política. Quando estive com a Neciula lá no encontro da Mocidade para Cristo, me parece que eu contei essa história das crianças da favela Mandela nadando no Rio Jacaré.
que é isso, gente? Um cheiro insuportável, uma água de uma cor estranha. Pedi para que uma voluntária procurasse no INEA o exame daquela água, se havia algum. Pois não é possível. Como que podiam nadar ali? Que água era aquela? Aí a socióloga manda para mim o resultado do exame feito recentemente pelo INEA daquela água. 3,5 milhões de coliformes fecais por 100 mililitros. Elas nadam no Rio Jacaré porque acordam sem ter o que fazer na favela. A única piscina que existe foi construída pelo tráfico, e agora que houve a ocupação da UPP, está vazia. O campo de futebol cheio de pedaços de pedra, de cascalho. Impossível uma criança jogar bola ali sem cortar o pé, sem perder o dedo. Então elas estão nadando no Rio Jacaré. Pergunto a você, qual igreja que pode fazer a dragagem do Rio Jacaré? Limpar aquele rio. Eu me lembro que aprendi sobre a dimensão política do amor até mesmo fazendo bem e mostrando o quanto algumas ações bem intencionadas que precisam ser feitas, mas do ponto de vista das questões, dos problemas mais amplos, são, de certa forma, inócuas. Chuva no Rio de Janeiro e uma favela chamada Rio das Pedras é tomada pelas águas. Inundação, água nos barracos, um horror. Mobilização na igreja, aquela luta para encher caminhões. As dependências da igreja tomadas de sapato, de calça comprida, de cobertor, de mantimento, e depois todo aquele material para dentro do caminhão, vamos para dentro da favela, pé literalmente na lama. Me pedem para fazer uma oração, eu faço uma oração, me retiro e deixo os membros lá da igreja se realizarem. Trabalharam muito para aquilo, e eles terem o prazer de servir ao pobre. Mas confesso que foi grande a frustração quando ali do fundo daquela rua, tendo uma visão da distribuição como um todo, eu vi aquelas pessoas voltando com uma sacolinha de supermercado para os mesmos barracos. Todo aquele trabalho foi diluído em razão da quantidade de miséria da favela de Rio das Pedras. A ponto de eu chegar no domingo seguinte na igreja e dizer, se dessemos toda a riqueza nossa para aquela favela, nós não resolveríamos os problemas daqueles moradores. Uma moradora, na favela Mandela, me chamou e disse, pastor, eles entram aqui, eles batem nas pessoas, eles torturam. Outro dia, um veio aqui, tirou o menino de dentro da viatura, executou na minha calçada com um tiro na cabeça. Eu tive, pastor, que lavar a calçada todinha. Os meninos, outro dia, me pegaram na favela e disseram, tio, peça para eles pararem de bater na nossa cara. Eles entram nas casas, abrem as gavetas, jogam as roupas no chão, se virem R$30 na cômoda, pegam. Vários moradores têm nota fiscal de tudo que compram, porque são acusados pelos policiais de terem adquirido seus bens materiais, como fogão, geladeira, televisão, com a ajuda do tráfico. E aí, vamos para a favela servir de escudo humano? Vamos ficar de plantão lá a madrugada inteira? Vamos nos interpor entre a polícia e os traficantes para que não haja troca de tiro boçal em comunidades repletas de crianças, onde armamento de guerra é usado,
com balas que perfazem a distância de 2,5 km, com índice de letalidade de 95%, que furam parede de alvenaria e encontram corpo de criança dentro de casa. Qual é a solução para o problema? Mudança na política de segurança pública. Não tem saída. É como alguém já disse, os cristãos têm que decidir se preferem ser bons escravocratas ou lutarem pelo fim da escravidão. Século XVIII, século XIX, havia pastores que diziam para os membros das suas igrejas, olha, a nós nos cabe tratar bem os nossos escravos. O irmão John, eu soube que o irmão essa semana deu um soco na boca do seu escravo e que ele perdeu os dentes da frente. Calma aí, gente. Somos cristãos, temos que tratar bem os nossos escravos. Eles não podem trabalhar até tombar, a senzala, sabe? Precisa lhes propiciar um mínimo de dignidade, de vida. Mas houve um homem na Inglaterra que pensava de modo diferente. Ele diz o seguinte, esse amor é um amor cretino. Não quero ser amado dessa maneira nunca. Porque amar o escravo negro é livrá-lo da sua condição. É agir politicamente para que ele encontre sua liberdade. Então, é óbvio que há uma dimensão política no amor. E que pior do que pornografia na internet é a forma como nós evangélicos lidamos com a miséria das nossas cidades. E aqui está o texto dizendo, orem pela autoridade pública, orem pelo rei, preocupem-se com política. E é óbvio, se você recebe, gente, pelo amor de Deus, se você recebe o chamado para orar, naquele século aquilo já deveria ter alguma implicação política. Agora vocês imaginem uma passagem como essa numa democracia. Como é que você vai ler uma passagem como essa num regime democrático em que a autoridade não é mais o rei, e sim o povo? Em que você tem liberdade de protestar, de ir para as ruas, não precisa nem pedir licença para a polícia, você simplesmente vai porque esse é um direito que a Constituição Federal lhe dá. Eu diria o seguinte, que é uma dimensão política no amor, e a democracia impõe a nós uma demanda ética que as gerações passadas não tiveram que enfrentar, porque a quem muito foi dado, muito lhe será cobrado. No regime militar, se eu fizesse essas manifestações que vocês viram, eu ia para a vala. Eles iam me botar num avião, fazer o que faziam no Rio de Janeiro, pegavam um militante político comunista, porque essa era uma tentativa do regime militar, e isso acontece muito nas favelas. A tentativa de se desqualificar a vítima na perspectiva de se justificar o crime. Ele é traficante, então ele pode ser torturado. Então ele pode ser executado e o seu corpo ocultado. E essa mentalidade está presente na massa de evangélicos, que acham que se é bandido, deixou de ser gente. E que a morte do bandido não faz nenhuma diferença. É o que estão fazendo hoje lá no Rio com o Amarildo. Eles plantaram a notícia que o Amarildo é bandido. Só que eu estou lá na casa do Amarildo, subindo e descendo a favela da Rocinha, conversando com todos os parentes. Se ele é bandido, eu não sei como que as pessoas se envolvem com crime. Porque ele mora numa casa de um único cômodo, recebe R$ 1.500 por mês como pedreiro, num lugar onde o vaso sanitário, eu nunca vi isso na minha vida, é do lado do fogão.
então uma dimensão política no amor. E só o evangelho formatado por essa única fonte que praticamente os pastores brasileiros têm de interpretação do texto bíblico, que é a teologia norte-americana, para nós não conseguirmos ver essa dimensão da verdadeira espiritualidade. O amor político. Segunda implicação prática. A igreja deve compreender que seu pessimismo histórico é injustificável, uma vez que este mundo não precisa ser tão mau quanto poderia ser. Então, essa ideia de que não vamos para as ruas, porque isso é uma contradição da fé. O mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Mas isso vale para a Suécia, para Estocolmo? Isso vale para Oslo? Vale para a Noruega? Vale para Helsinki? Vale para a Finlândia? Vale? Vale para a França? Vale para a Holanda? Se vale, por que a taxa de homicídio de lá é menor do que a nossa? Então, aqui está o texto dizendo, com ações de graça. O que significa o seguinte, que a igreja vai orar num domingo, e dias depois vai se encontrar novamente para o culto de adoração a Deus, e vai adorá-lo com ações de graças, em virtude do fato de da autoridade pública ter decidido aquilo que beneficiou a sociedade. Vocês imaginem o que aconteceu na América, quando nas igrejas batistas e metodistas, sabe, quer dizer, nas igrejas americanas, chegou a notícia de que a escravidão havia chegado ao fim. Que o negro não precisava mais se ver como mercadoria do branco. Houve muita ação de graça, muito culto de adoração a Deus pela decisão do Congresso americano. Então, eu estou falando isso porque desde que me envolvi com esta causa, percebo homens piedosos, talvez, certamente, melhores do que eu, mas usando como argumento aquilo que amarra o braço da igreja. Que não adianta nós lutarmos por este mundo, porque para ele só a segunda vinda de Cristo. Só que no início do século as mulheres não podiam votar nesse país. Só que na década de 60, me lembro muito bem, quer dizer, todos nós conhecemos a história, que é recente, as manifestações de junho seriam combatidas com aço. Então nós poderíamos apresentar inúmeros exemplos históricos que mostram que o mundo de hoje é significativamente melhor do que o mundo em que os nossos pais viveram, com ações de graças. Terceira implicação prática. Dizer que a igreja não deve jamais esperar o que é justo e bom, ser promovido pela autoridade pública não cristã, e que por isso a única coisa que lhe cabe fazer é pregar o evangelho, é refutado tanto pela história quanto pelas escrituras. Às vezes pregar o evangelho para a autoridade pública é ato de covardia. Eu me lembro que para um governador do Rio de Janeiro, ficou muito claro para mim o que eu deveria lhe dizer. Quando eu via que sua política de segurança pública não resultar em nada, eu disse para ele, se você e eu não fizermos o que está ao nosso alcance para diminuir esse massacre de vidas humanas, você e eu seremos julgados por Deus.
Quando o secretário de Segurança Pública aceitou meu convite de conversar com ele, eu entendia, para mim isso ficou muito claro, que minha principal obrigação seria falar sobre os problemas que nós estamos enfrentando no Rio de Janeiro, como estamos enfrentando na área de segurança pública. Então não li o Salmo 23 para ele. O que eu disse para ele foi o seguinte: a sua polícia, seu secretário, está entrando nas favelas, está trocando tiro em áreas densamente povoadas, civis inocentes estão morrendo. Essa semana eu disse, no caso lá de Costa Barros, que um tiro de um policial militar conseguiu rasgar a carne de mãe e filha. Um único tiro. Numa ação completamente desastrada, ao meio-dia, em período de greve de professores, com as ruas cheias da favela, a favela paradoxalmente chamada de Obrigado, meu Deus, e ali, numa operação sem sentido, interrompeu a vida de uma mãe e de uma filha, sendo que a filha estava com a sua filhinha de 2 anos no colo. O que eu disse na entrevista? Não adianta termos um secretário de segurança de boa índole se o sistema está falido, ele é corrupto. Então, nessas horas nós temos que contar com a graça comum, saber que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e que é pregação do Evangelho nas oportunidades que você tem de estar diante da autoridade pública, em vez de chamá-la para orar, falar daquilo que lhe cabe fazer, ela vai adquirir respeito por você. Uma coisa que eu aprendi nas favelas do Rio de Janeiro é que não se negocia com tráfico. Pode parecer bonitinho, agradável, que você está construindo uma relação de afeto com o tráfico, mas eles perdem o respeito por você. E com a autoridade pública se dá o mesmo. Se você vem com esse papo pietista de ficar abrindo a Bíblia sem profetizar para a autoridade pública, eles vão dizer aquilo que eles pensam de todos nós, que nós somos uns ingênuos, que não tem nada na cabeça, desconectados deste mundo. Com a cabeça no céu, deixando o pau quebrar aqui na terra. Quarta implicação prática. É contrassenso a igreja separar o seu bem-estar da realidade política. Até por motivos egoístas, nós deveríamos nos envolver com essas questões. Porque o buraco que está na estrada, que o leva para Porto de Galinha, Porto de Galinhas, ou Galinhas, pois é, ele explode o pneu do pai de santo e do pastor. E o filho do pai de santo pode parar na cadeira de rodas tanto quanto o filho do pastor. Então, não é loucura tentar separar o bem-estar da igreja do bem-estar do Estado, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. E em último lugar, pelo que lutar? Quando a igreja aspira a mudanças políticas, ela deve procurar saber com clareza, à luz das Escrituras, pelo que deve lutar. E eu vou lhes dizer com sinceridade o que eu tenho dito por aí. Outro dia, uma moça, uma repórter do Correio Brasiliense, na manifestação em Brasília, me perguntou: mas o que o senhor quer com essa manifestação? Onde o senhor quer chegar? Disse para ela: olha, que eu gostaria que as pessoas tivessem tempo para fazer amor. As pessoas tivessem tempo para transar, tempo para pensar, tempo para ler, tempo para poesia, tempo para ascenderem pessoalmente, para lerem bons livros, para aprenderem um idioma, para praticarem um hobby, para irem à praia, terem contato com a natureza. Porque hoje a nossa economia é mantida por mão de obra escrava velada. Eu tenho feito essa pergunta no Brasil inteiro. Em geral, eu faço essas perguntas quando ando por aí, as pessoas me respondem. Mais ou menos o seguinte: meu amigo, eu faço parte de um movimento social no Rio de Janeiro e me preocupa muito a situação do trabalhador. Vou te fazer umas perguntas. Se você não quiser responder, não tem problema.
Mas se você puder responder, vai me ajudar um bocado a entender um pouquinho melhor o meu país. Você topa? Em geral, 99% das pessoas dizem, não, ok. Me diga o seguinte, quantas horas você trabalha por dia? Eu já ouvi 8, 10, 12. Quantas horas você passa por dia no trânsito? Já ouvi gente dizer que passa 4 horas, 2 para ir, 2 para voltar. Quantas vezes você trabalha por semana? 6 vezes por semana. Tem uma folga. Você tem assistência médica? A maioria diz não. Tem transporte? Tem, é descontado o salário. Quanto você ganha? Salário mínimo. Essa pessoa não vive. E a realidade socialmente construída, ela é tão diabólica, que quando a pessoa encontra um emprego como esse, agradece a Deus para ser escrava do outro, para viver uma vida que não vale a pena. Trabalhos monótonos. Imagine o trabalho daquela moça que tem que botar shortinho para ficar na frente de uma concessionária com uma bandeira. Foram criados à imagem e semelhança de Deus, com potencial extraordinário para a vida. Então, onde nós queremos chegar? Nós queremos chegar no modelo de sociedade onde as pessoas tenham tempo para a alma, onde as pessoas simplesmente vivam. Como disse C.S. Lewis, não me interessa modelo político que não me permita tomar chá com um amigo. Se eu não tenho tempo para tomar chá com um amigo, não está me interessando esse modelo político. Eu diria para vocês, não me interessa a política que não me permite ler Shakespeare ou meditar na minha Bíblia em espírito de oração, ir à praia, viver. Viver. Por isso que nós queremos, por isso que nós devemos lutar. E o nosso país hoje não permite isso para a maior parte da população, que nada mais é do que coadjuvante da verdadeira vida que você e eu vivemos. São aqueles sobre os quais Chico Buarque fala numa da canção belíssima, chamada Brejo da Cruz, quando ele fala sobre e ninguém pergunta de onde essa gente vem. São esses que emergiram da favela, que hoje estão trabalhando como garçom, garçonete, lixeiro, trocador de ônibus, os invisíveis, que vivem para nos servir. E nós, que vivemos também nesse país uma vidinha muito da sem vergonha. Pois não fazemos outra coisa na vida que não seja trabalhar duro, gastar horas e horas no trânsito, nos dedicando muitas vezes a tarefas enfadonhas, sem perspectiva. Não vou nem dizer de ascensão social, que talvez essa não seja a sua onda. Seu negócio não é grana. Você quer ter tempo para ler. O que está aí é diabólico. E não pense que vai ser resolvido com evangelização. Porque nós nunca vamos ser maioria. Nunca. A fé não é de todos. A Bíblia fala de uma porta estreita, de um caminho estreito, por onde poucos entram. Então isso é trabalho, é claro que envolve evangelismo, porque um evangelismo seguido, discipulado, pode colocar cristãos em posições estratégicas na sociedade, mas o evangelismo só não resolve, tem que haver persuasão, tem que haver profetismo, tem que haver diálogo, em que é aquilo, Paulo com os incrédulos, com os pagãos, no barco indo a pique. Olha, se vocês não fizerem isso aí, vai todo mundo morrer. Então é isso, é pressão. E nesse sentido eu concluo minha mensagem afirmando que não ir para as ruas, nesse momento da nossa história, é pecado.
o sistema ele não será curado por si mesmo. O que está aí não muda sem pressão que faça político dormir com fralda geriátrica, apavorado de medo, porque é uma raça de canalhas, indiferentes à desgraça humana, que vão para a favela somente em período de eleição. E olha, eu vou lhe dizer, depois que eu conheci as favelas do Rio de Janeiro e o sertão da Paraíba, eu perdi completamente o respeito pela autoridade pública. Quem conhece essa desgraça e não se compadece, e constrói o estádio que vocês deixaram construir aqui em Recife, e que nós deixamos ser construído no Rio de Janeiro, não é digno do nosso respeito. E nós temos povo. Somos milhares e nos reunimos todo domingo. A linguagem, a comunicação entre nós é rápida. E nós podemos redigir petições. E nós podemos ir para a porta do palácio. E nós podemos ir com abaixo assinado com milhares de assinaturas. E a voz vai ser a mais doce com o prefeito, com o governador. Mas com um porrete desse tamanho nas mãos. Dizendo, senhor governador, nós estamos preocupados com aquela favela. E diga o nome de uma aí, muito carente em Recife. Coelhos, nós estamos muito preocupados. Poxa, senhor governador, o senhor sabe, né? É muita gente conosco. São muitas igrejas. Olha aí, são milhares de pessoas. O pessoal não vai gostar não, senhor governador. Vai ficar mal, a notícia vai se espalhar. Nós vamos botar na internet, né? Alternativa, Twitter. Sabe? Chega esse negócio da igreja querer cumprir o papel do Estado. Não tem recurso, não tem dinheiro, não tem expertise, não tem autoridade, não tem nada. Nosso trabalho, é claro, sempre vamos precisar fazer as obras de filantropia. Temos que nos envolver também com obras de desenvolvimento humano. Mas temos que botar o Estado para trabalhar. O Estado tem recurso para isso. Que Deus nos abençoe, para que possamos apresentar para a próxima geração uma igreja melhor do que a que recebemos e, consequentemente, um Brasil mais justo.